Galo, que jogo horroroso, hein, Galo? Que jogo apático, que jogo ruim do Atlético na estreia da Copa Sul-Americana. E pela primeira vez na história, o Atlético perdeu para um time daquele país lá da Venezuela. E a sua opinião sobre um jogo muito fraco do time do Galo, hein, Cachá? O Atlético vinha embalado, 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. E apesar das mudanças, né, de muitos jogadores que não vieram, você pega algumas peças importantes que o Atlético tem, que são usadas, muitas delas também no time titular. Mas vamos para o adversário. Quando você vem jogar na Venezuela, pega um time que está na 9ª colocação do campeonato venezuelano, né, onde o Atlético nunca tinha perdido, né, para um time venezuelano. O Atlético, de certa forma, mexe bastante no seu time e acaba sendo surpreendido por um Puerto Cabede que mostrou qualidade, aproveitou as oportunidades que teve, enquanto o Atlético começou o jogo muito perdido, fez o seu gol, tem a parada para a água, o Domingues, técnico do Atlético, conversa com os jogadores, o Galo empata o jogo, mas depois também, na sequência, toma o 2-1. Vem para o segundo tempo, com as mudanças, o Atlético tenta crescer, tenta marcar mais, tenta chegar com a bola com mais qualidade lá na frente, acaba não acontecendo. Teve sim 2 chances, em 2 ótimas defesas do Graterol, do goleiro do Puerto Cabede, mas teve chances também, o Puerto Cabede, de fazer mais do que 2 gols. Então, um jogo deve servir de aprendizado para o Atlético, né, que volta para o Brasil e joga na Vila Belmiro no próximo sábado para manter essa boa fase no Campeonato Brasileiro, quem sabe embalar a 3ª vitória seguida, porque hoje aqui contra o Puerto Cabede foi realmente um jogo em que o Atlético não jogou bem e a derrota ficou de bom tamanho. Ficou de bom tamanho 2-1, fala baixinho, hein? Era pra ter sido uns 3 ou 4 pra esse Puerto Cabede ou mais, viu? Ole Marquês, ídolo, um abraço, fala comigo, Marquês. Fala, Thiago, saudações, amigo. Meu velho, eu vou te falar a verdade, Thiago, eu tô decepcionado até agora, meu velho, com o que nós acompanhamos ontem do Atlético na sua estreia na Copa Sul-Americana. Um time sem interesse, sem foco, sem mobilização. Você não joga uma estreia como essa sem mobilização, meu velho. Você já saiu de BH, pegou avião, foi pra Venezuela, chegou lá, cara, assim, você não mostra interesse, né? Você não compete como o jogo pede. Faltou competitividade, faltou interesse, entendeu? Faltou em brigar com o adversário que estava fazendo, de repente, o jogo da sua vida. O Puerto Cabede, Thiago, que pasmem, né? E a gente já falou aqui nas transmissões, é o 9º colocado do campeonato venezuelano, sem apego ou apelo nenhum, né, no cenário sul-americano. E o Atlético perdeu e amargou sua primeira derrota na história para um time venezuelano. Eu fiquei decepcionado, meu velho. Se a gente for retratar aqui o que foi o primeiro gol do Puerto Cabede, o zagueiro saindo lá de trás, levando a bola lá na frente, ninguém dá uma chegadinha, ninguém incomoda, ele abre a bola vem na área, né? Os zagueiros simplesmente só olhando a bola, ninguém encosta no adversário para tirar o espaço, para tirar a bola, né? É desinteresse, cara, né? É desmobilização. É tudo que um jogo de futebol não pede para que você faça para combinar com uma derrota. E o Atlético amargou merecidamente, né, uma derrota que vai entrar para sua história. Eu acho que até dentro do clube, né, quando você fala das prioridades, a nossa prioridade é o Campeonato Brasileiro. A Copa Sul-Americana é o nosso 3º em interesse para o que nós queremos na temporada. E eu vou te falar, meu velho, com sinceridade, o que é prioridade para mim? Para mim é você representar essa camiseta onde quer que você vá. Se você for jogar porrinha com a camiseta do Atlético e é um profissional do clube, represente bem a camiseta, cara. Infelizmente a gente não viu isso ontem. E aí, as barbas do nosso treinador tem que ficar de molho. Porque é com esses atletas aí que ele vai contar também para a sequência de Campeonato Brasileiro. Tem que voltar o foco, tem que voltar o interesse. Sábado já tem jogo novamente, né, contra o Santos fora de casa, e o Atlético ficou devendo muito ontem. E o que para mim é muito importante nessa hora, Thiago, é que esses atletas que onde tiveram a sua oportunidade para mostrar para o treinador, né, que de fato pode contar com ele,
pouco produziram, estavam desinteressados dentro da partida. Tudo que eu estou falando aqui, Thiago, é para que eles se sintam envergonhados. Quem entrou no campo ontem precisa se sentir envergonhado para repensar a carreira, para repensar o futebol, para as suas sequências, entendeu? Não se pode jogar uma partida de uma competição profissional com tamanho desinteresse que a gente viu ontem, né? Eu acho que a massa, assim como eu, está decepcionada com o desempenho e a gente tem que cobrar melhoras para essa equipe já no próximo sábado, meu velho. Tomara que isso aconteça, porque a dor tá na cabeça, meu velho. Mas não dá pra chegar e jogar dessa maneira uma Copa Sul-Americana. Ah, mas não interessa, o time tá sendo alternativo. Não pode, gente, não pode ter um comportamento como o de ontem. Ale Oliveira, Alexandre Simões, começo com você, Ale, que comentou o jogo aqui na Itatiaia. Cara, você vai pontuando. O Everson ainda fez umas boas defesas ontem, né? Como quase sempre, salvando o Galo. Mas depois, meu amigo, não salva ninguém. É preciado. Eu vou tirar os meninos ali, né? Cissé, Passinho, o resto, cara. Cassierra, meu filho! Ah, fala aí, Ale Oliveira. Eu vou com você aí nessa de salvar. Eu vou salvar o Cissé e vou salvar o Cauã Soares, ok? Até porque eu acho que se você coloca mais garotos e o pessoal que precisa pegar ritmo, tem chance dos caras entrarem com um pouco mais de apetite, né? Até porque menos é quase impossível. O Cissé e o Cauã Soares, quando entrou, eles mostraram o que eles queriam, né? Enquanto o resto do time praticamente estava ali, você via que era quase que uma obrigação, né? Uma nhaca, uma tiriça que não se justifica. Mas talvez, se ele tivesse colocado uma garotada, gente que está precisando ganhar espaço, mais espaço, né? Talvez pudesse ser diferente. Fato é que a diferença técnica é um absurdo. O Puerto Cabello é um time mediano, para dizer o mínimo, na Venezuela, né? Porque é o 9º colocado num campeonato que tem 14. O campeonato só classifica 8. Hoje o Puerto Cabello estaria fora, inclusive não tem nenhuma conquista nacional, não tem relevância nenhuma na América do Sul. Time muito fraco mesmo, mas o Atlético conseguiu. Eu tenho uma pequenina tese, da qual eu não concordo, que o grande objetivo dos times brasileiros na Sul-Americana, nessa fase de grupos, é ser eliminado. E nesse quesito, o Galo começou muito bem. Eu falei o Passinho, mas eu queria me referir ao Cauã, né? Que são os dois garotos, além do Cissé, o Cauã e o Cissé. Agora, o Scarpa, de novo. Nhaca, né? E o Igor Gomes? Então, essa que eu não sei, por exemplo, você tem lá no banco de reservas o Michael e o Alexander, né? Que precisam ganhar ritmo, né? O Michael tá voltando, o Alexander também não tinha jogado, aliás, o Michael entrou antes do Alexander. O Alexandre estava à disposição já há alguns jogos, mas esses caras precisam ganhar ritmo, justamente para poder ajudar o Atlético lá na frente. E ficaram no banco de reserva. Você tem o Vitão lá na zaga que podia ajudar. O Ivan Roman, que é um menino que tá louco para jogar, né? Então, assim, você poderia ter armado um time diferente, porque o Bernard, o Igor Gomes, o Júnior Alonso, mesmo o Scarpa, o Cassier, ninguém aguenta mais. Esses aí a gente já sabe o que vai produzir. Preciado. Nossa senhora. Mas então, realmente foi decepcionante. Não precisa ter umas vergonha, né? O ano passado perdeu pro Iquique. Tem umas vergonhas que não precisa passar, né, cara? O Atlético é o atual vice-campeão da Sul-Americana. Outro dia tá na final da Libertadores. Um time de tradição, de uma torcida gigantesca. Passar por essa humilhação fica muito feio, Thiagão. É a primeira derrota na história do Atlético para um time venezuelano. Ô Simões, você conhece de sobra o torcedor do Galo e a história do Atlético. O mínimo que a torcida do Galo espera é um time que corra, que se entregue um pouco mais. Mas ontem nem isso, Simões. Boa tarde. Boa tarde, Thiago, Ale, quem acompanha a gente. E é interessante, né? Porque vinha sendo uma marca do time do Barba Domingues nas últimas partidas, né? Mesmo na derrota para o Fluminense, foi a derrota que teve na sequência dos últimos 4 jogos, sem contar o de ontem, o Atlético brigou muito no Maracanã. E 1-0 pro Fluminense foi injusto. O Atlético merecia sorte melhor na partida. Assim como 2-1 ontem só pro Puerto Cabello foi injusto. Eles mereciam um placar mais elástico diante de um Atlético completamente acomodado. Eu acho que existe um equívoco do Barba na escalação e que talvez tenha ajudado o Puerto Cabello, porque ele arma o meio de campo dele com o Cissé, o Igor Gomes, o Scarpa e o Bernard. Eu acho que no lugar do Igor Gomes
poderia ter feito isso que o Alê sugeriu. Você poderia ter colocado o Maicon ou o Alexander no primeiro tempo e substituía no segundo. Porque tá claro pra mim, não sei se pra você e pro Alê e pra quem tá acompanhando a gente, de que a Sul-Americana virou meio que um laboratório pro Atlético, né? Virou meio que assim, é a terceira na linha. Brasileirão e Copa do Brasil estão à frente da Sul-Americana. Então, se você tem 2 volantes da qualidade do Maicon e do Alexander que precisam pegar ritmo, você começasse com um, equilibrava mais o seu time, fazia um meio de campo mais forte, porque ele tentou meio que a estratégia que usou contra a Chape, né? O jogo contra a Chape, embora não fosse o Cissé, fosse o Pérez, que é um primeiro volante mesmo, né? Só que deu errado. O Atlético foi engolido pelo Puerto Cabello, pode parecer até estranho isso, mas é verdade. A estratégia do Puerto Cabello deu certo, a do Atlético deu completamente errada. Eu acho que, por a questão coletiva, que o Atlético foi um desastre, e individualmente, é difícil você pegar destaque. Uma turma com uma preguiça que com certeza isso vai ser alvo, vai ser tema de muita cobrança dentro do Atlético. A viagem parece que é direta, né? O Galo vai direto da Venezuela para São Paulo para esse jogo contra o Santos, então vai ter tempo de sobra para esse jogo ser usado como o exemplo do que não pode acontecer. Porque independentemente de, não é o time titular que jogou contra o Atlético do Paraná, a gente tinha em campo o Everson, Preciado, Lianco, Gustavo Scarpa, Bernard, Dudu. Não é possível um time com... Ô Simões, tinha um centroavante em campo ontem de 7 milhões de euros. Eu até agora não vi de onde que acharam esse cara aí. Tomara que ele queime a língua, faça muitos gols. Mas ontem... Mas só na canela. Nossa senhora, Simões. O Cauã Soares foi mais ativo do que ele, né? Eu não sei se o Ale concorda comigo. Tava comentando o jogo, mas no segundo tempo se movimentou muito melhor, tentou fazer o pivô. Teve uma boa chance, que deu uma pancada do goleiro, fez uma bela defesa. Lado direito ali. Do lado direito. Conseguiu ser substituído, gente, no intervalo do time reserva. Ele foi sacado no intervalo do jogo. E sendo centroavante no intervalo que o time dele perdia. Então, quer dizer, é realmente tomara que seja um ponto fora da curva e que o Atlético, o Barba Domingues, a comissão técnica, até a diretoria, saibam usar bem esse jogo como o exemplo do que não pode acontecer. Porque o que os jogadores do Atlético proporcionaram ontem no interior da Venezuela foi uma vergonha. Além dessa armação equivocada, né? Porque só o Cissé de marcador, né? Só tinha o Cissé de marcador. Pois, e eles dominaram o meio, né? Tinha um grandão lá, como é que é? Bamba. O Bamba. Pô, o cara parecia que era... Eu vou te falar, com esse espírito que o Atlético entrou, podia ser o Bamba, podia ser o Quixute, podia ser o Conga, qualquer um que... O Mizuno Morelia que não é... Porra, mas vou te falar, além de ser um meio campo muito frágil, né? Que ninguém marca, só o Cissé correndo que nem um maluco ali. E não é primeiro volante, né? Não é. Não é aquele primeiro volante. A impressão que eu tenho, sabe qual que é, Thiagão? Que esses caras, eles se sentem desprestigiados jogando esse tipo de jogo. Eles não sentem que é uma oportunidade, por exemplo, o Dudu. O cara acha que é um castigo pra ele. Castigo, porque esse jogo aí, não vale nada, 11 horas da noite. Os caras se sentem desprestigiados. Fiquei com essa impressão. Porque seria uma oportunidade... Parecia uma vontade, Uma vontade. Porque seria uma oportunidade para os caras que são reserva hoje e que deveriam ser titulares, né? Por exemplo, o Scarpa tem futebol para ser titular, o Dudu da mesma maneira, sabe? O Bernard em algum momento da vida também. O Preciado foi contratado para isso. Esse Cassierra, né? Vou justificar que o dinheirão gastaram em mim. Na verdade é o único centroavante. E o Barba quer jogar com centroavante para deixar o Hulk mais livre, né? Esses caras deviam falar assim, vou mostrar pro Barba que ele tá errado. Vou mostrar pra esse cara aí que você tá equivocado, que eu tenho que jogar contra o Santos na Vila Belmiro. Mas não, eles se sentem, eu acho que, tô aqui, é demérito pra mim. Então, nossa, que horror, cara. Que horror. Pode ser. Aliás, o Santos que também vem aí no momento complicado, né, de derrota no Brasileiro. O Santos perdeu também na estreia da Sul-Americana. O Cláudio Rezende fala já dessa programação do Galo. Você, Cláudio Rezende, transmite o Galo no Brasileiro. Tem que ter outra postura, hein, Rezendão? Galo, que jogo horroroso ontem, Rezendão. Alô, Thiago Reis, aqui ainda em Valência, na Venezuela. A delegação do Atlético tem a saída do voo fretado com o horário de 3 horas da tarde de Belo Horizonte, 2 da tarde daqui, com a parada técnica para abastecimento em Manaus e vai seguir direto para Guarulhos.
em São Paulo. Os atletas amanhã ainda fazem um treinamento no CT do Corinthians e depois vão descer a serra para a Baixada Santista, porque no sábado, 8 da noite, é o Santos pelo Campeonato Brasileiro, o Santos do Neymar, que também perdeu na estreia da Copa Sul-Americana. O Galo que terá reforços para esta partida, com as voltas de Hulk, Renan Lodge, Juan, Alan Franco e Vitor Hugo, meio campista. Todos esses ficaram em Belo Horizonte por controle de carga e estarão disponíveis para o técnico Barba Domingues. Fala massa, muito boa tarde, passando rapidamente só para pedir vocês aí para deixar aquele like antes de sair do vídeo, tá bom? Dá essa moral aí pra gente aí. E para quem tá chegando, seja muito bem-vindo. Deixa o meu convite aqui para vocês, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe aquele like para dar aquela força, tá? Fique à vontade para deixar a sua opinião em relação a tudo que eu falo aí no vídeo, no espaço comentário do canal. A participação de todos é muito importante pro canal, tá? Ajuda demais o canal a continuar crescendo, então ajuda o canal aí com essa força aí, tá? Muito obrigado pela preferência, tá? Você está vindo aqui no canal e assistindo aqui o conteúdo no canal, se inscrevendo, fazendo parte aqui da massa. Então, muito obrigado a todos. Eu vou ficando por aqui. Assim que surgir notícia, qualquer coisa a gente pega e já coloca aqui para vocês, sem enrolação, para vocês ficarem sempre por dentro de tudo que está acontecendo no clube, tá bom? Então, vou deixar um meu forte abraço para quem fica. Até a próxima. Valeu!